Boa noite. Nem é preciso dizer da alegria de estar aqui. Esta casa abençoada, que por quase 20 anos nos ofereceu oportunidades inúmeras, incontáveis, de estudos, de trabalhos, de oração, de reflexão, de ajuda para educar os nossos 3 filhos na evangelização, todos os dias da semana, de oportunidade de trabalhos que nos fizeram tão bem e que fazem até hoje, nos frutos que nós colhemos do que aqui plantamos. Agradecemos de coração a Maria de Nazaré, a inspiração para levar alegria por onde fomos. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Alguém dirá ao levantar a mão, mas ninguém fará valer a sua opinião. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Dirá alguém que chora que a calma não cabe agora. Nesta mesma hora alguém gritará também que é melhor ir embora. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Mas se alguém tentar se acalmar, respirar bem fundo e raciocinar, o amor por certo no final vencerá. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Na hora da discussão, a gente perde a razão, não consegue raciocinar. E perdendo a razão, tudo fica complicado, tudo fica mais difícil. Então, às vezes a gente tem que lembrar de evitar a discussão. E todos nós temos as nossas divergências, temos as nossas dificuldades. As dificuldades em todos os lugares surgem, as divergências também. Dentro do lar, sempre tem divergência, porque somos todos diferentes. Mas quando a gente consegue controlar e evitar a discussão, a paz reina dentro do lar. Assim como em todos os lugares que nós convivemos, a paz reina onde existe harmonia, equilíbrio, onde as pessoas conseguem argumentar, conversar, dialogar e não ficarem discutindo. Mas é muito difícil controlar isso, né? Muito difícil, eu sei. Tão difícil que se fosse fácil, seria uma coisa muito mais fácil. Tem que ter sacrifício, tem que renunciar, né? Daí vem o nome, sacrifício, porque é difícil, senão seria sacrifácio. Então, esse empenho que a gente faz, essa renúncia para evitar discussões, é um trabalho diário.
É um trabalho intenso. E ele é tão frequente, esse parâmetro aí de discutir, de discussão, de divergência, é tão frequente, que na época de Jesus, os discípulos já tiveram que enfrentar essa fase de discussão. Certa vez, Jesus estava pregando às margens do lago de Genetzaré. Aquele lago calmo e tranquilo. E ele falava de amor, de paz. E todas as criaturas que o ouviam se enchiam de esperança, de ânimo para seguir lutando com suas vidas, para vencer as suas dificuldades. Mas eis que certo dia, logo no começo do apostolado, Jesus chamou todos os discípulos e disse: vamos para Nazaré, a cidade natal, a cidade onde Jesus cresceu. Não Natal, porque ele foi nascer em Belém, né? Mas onde ele cresceu, desde pequeno, brincava na rua. A família, né? Em Nazaré tem até hoje lá a casinha onde Maria, José e Jesus viviam, foi preservada. E os discípulos estranharam: mas Senhor, nós vamos para Nazaré? Sim, vamos para Nazaré. Trajeto inteiro, os discípulos preocupados. Nossa, vai ser difícil. Nossa, mas Nazaré? Por que Jesus quer ir para Nazaré? Jesus em silêncio. Chegou em Nazaré, adentrou uma sinagoga, que era o costume dos judeus, e Jesus era judeu. E foi fazer um comentário do Torá, que era usado naquela época. E os judeus usam até hoje, né? Os manuscritos lá do Torá. E Jesus, quando terminou o comentário, ao invés daquela turba, aquela multidão que estava lá, reconhecer o comentário de Jesus como edificante, como um comentário elevado, que iria ajudar a aliviar as dores, começaram a gritar impropérios. Mas quem é esse? Quem é esse? E os discípulos: esse é o Messias. Ele é Jesus. Ele cresceu aqui. Nós conhecemos ele. E começaram a xingar Jesus. Narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus bateu em retirada com os discípulos: vamos voltar para Cafarnaum. No caminho, 47 quilômetros, os discípulos foram discutindo. Um virava para o outro e falava: por que você não subiu lá e não gritou e não defendeu Jesus, falando que ele era o Messias, que ele estava falando em nome de Deus, que ele falava, que ele prega o amor. E quando eles falavam que Jesus era um revolucionário, que ele vinha destruir a lei, que ele vinha destruir a paz, que ele estava lá contra a política, você devia ter gritado, Simão Pedro. Por que você não subiu lá e não gritou, não esbravejou? Ele falou: eu tentei, mas eles começaram com agressão. O Filipe, a mesma coisa. E vieram o caminho inteiro discutindo. E Jesus, em silêncio, em mansidão, eu tenho certeza que ele voltou orando: Pai, dá-me paciência. Quando passaram-se 3 dias, já em Cafarnaum, às margens do Tiberíades, ou o tal da Mar da Galileia, de tão grande que ele é, você não vê outra margem, então chamam de Mar da Galileia. Jesus, aquietando os ânimos dos discípulos, sentou-se, e aí o Filipe teve coragem: Senhor, por que o Senhor ficou quieto? Por que o Senhor não reagiu? Não falou alguma coisa, Senhor? Por quê? Por que o Senhor não gritou, não esbravejou, não falou tudo que tinha que falar, Senhor? Jesus disse calmamente, olhando nos olhos de Filipe: Felipe,
Cada criatura tem o seu momento de despertar da consciência. Cada criatura tem o seu momento de despertar da consciência. O momento de despertar para usar a razão. O momento de despertar para saber lidar com a razão e a emoção. O que pensa e o que sente, na hora de fazer, na hora de falar. Jesus o tempo todo dava lições. Não somente falava, ensinava, explicava, instruía, educava, mas também vivenciava. Ele conseguia controlar. Como no dia em que Simão Pedro estava assim mais agitado, e Jesus disse assim: preparai os vossos corações, porque é chegado o tempo de eu sofrer o sacrifício. Os homens irão me atacar, irão me perfurar, darão água, ou melhor, darão vinagre com fel quando eu pedir água. Colocarão uma coroa de espinhos na minha fronte, dirão impropérios, serei alvo de calúnia, de difamação, de injúria. Porém não temais, eu estou preparado, disse Jesus. É chegado o tempo para o cumprimento da vontade de Deus. Tenhais fé, tenhais confiança. Eu venci o mundo, disse Jesus. E então Simão Pedro, que era mais afoito e ficou meio nervoso, falou: mas Senhor, acho melhor o Senhor não falar isso, que o Senhor vai assustar todos os discípulos aqui, Senhor. Como? O Senhor é um emissário de Deus, o Senhor não vai passar por nada, o Senhor não merece, o Senhor não precisa passar por nada de ruim aqui na terra, Senhor, só coisas boas. Jesus calmamente olhou para Simão e disse: Simão, olha só, ele não deu uma bronca. Ele falou: ô Simão, pelo amor de Deus, tanto tempo você está comigo, me ouvindo, você vai falar isso? Você não entendeu nada do que eu falei, né? Mas não. Jesus calmamente olhou para Simão e disse: cala-te, Simão, não diga essas coisas. Pense melhor que você vai entender tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu já vim preparado, Simão. Tenha fé em Deus. Eu venci o mundo. Jesus não precisava passar por tudo que passou. Não merecia. Já tinha evolução suficiente para não ter que passar por uma expiação, por uma prova. Ele deu exemplo de que nós podemos vencer o mundo. Nós podemos passar pelas dores, pelos sofrimentos. Nós podemos passar pelas aflições aqui da terra. E mesmo assim ter alegria. Jesus deu o exemplo. No momento de maior dor, quando ele estava lá na cruz, e ele viu Maria chorando, João, evangelista, chorando, ele também deu exemplo. Ele falou: mãe, eis aí o teu filho, mãe. Filho olhando para João: eis aí a tua mãe. Direcionando os olhos para Maria. Ele deu exemplo de amor incondicional, que não media esforços para amar, para ajudar, para socorrer, para amparar, para aliviar as dores de todos os irmãos. Nós ainda nos prendemos muito nos nossos problemas, nas nossas dores. Há um ano atrás, quando agendei a gravação desse CD, minha mãe teve o derrame cerebral. Parei com tudo e durante 50 dias minha mãe ficou na UTI entre a vida e a morte. Numa das vezes que nós fomos nos despedir da mamãe,
na saída do HB, tem os elevadores, um hall de elevadores. É a mesma saída, o convênio da minha mãe e o SUS. Uma senhora saiu, enquanto eu e minha irmã chorávamos, saiu uma senhora em prantos da UTI do SUS. Encontramos no corredor e minha irmã imediatamente abraçou aquela senhora. Calma, minha irmã, vai passar, ela disse. E a senhora respondeu, não tem como passar. A minha filha, com 19, 20 anos, estava grávida e teve um derrame cerebral. Aí nós enxugamos as nossas lágrimas e começamos a acalentar a dor daquela irmã. Mas não era só isso. O bebê havia falecido. E a minha irmã, quando ouviu isso, disse, mas ela vai ficar boa. E depois ela pode ter outro filho. Aí ela chorava mais copiosamente. Ela acabou de falecer, minha filha. Depois desse momento, eu comecei a ver que as nossas dores são apenas mais uma das dores do mundo. E que a gente precisa ter ânimo, ter alegria e continuar vivendo e lutando, mesmo sofrendo. Que a gente tem que passar pelas nossas dores e não desistir. Nunca, nunca desista de lutar. E foi durante este ano que muitas músicas surgiram. Na inspiração que com certeza veio. Para que houvesse reflexão sobre o passado e sobre o futuro. O que passou, passou, não volta mais. De hoje em diante é só o futuro que vai chegar, trazendo a paz. O que passou, passou, não volta mais. De hoje em diante é só o futuro que vai chegar, trazendo a paz. O que passou. Vamos cantar juntos? O que passou, passou, não volta mais. De hoje em diante é só o futuro que vai chegar, trazendo a paz. O que passou, passou, não volta mais. De hoje em diante é só o futuro que vai chegar, trazendo a paz. O que passou. O passado tem o seu momento histórico na nossa existência, mas o futuro também. As nossas dores, as nossas tristezas, os nossos momentos de aflições, os nossos conflitos, tudo isso passa. Tudo passa. Tem até uma música assim, não sei se vocês lembram. Do primeiro CD. E conforme o tempo vai passando, nós vamos deixando o passado com as suas lições, que são muito importantes, os erros, que também são muito importantes, porque nós aprendemos com os nossos erros, e vamos adquirindo um tesouro incalculável chamado maturidade. Como é bom ter maturidade! É a melhor coisa do mundo ter maturidade. E nós só adquirimos maturidade com a experiência.
com a experiência, vivenciando dia a dia experiências, com a dor abençoada que tanto ensina a valorizar a vida, a ver como nós somos felizes, a ver o quanto nós podemos fazer para aliviar a dor alheia. Quantas lições nós não adquirimos com a dor? A gente vai evoluindo paulatinamente, lentamente. Aí vem a dor, a gente acelera a nossa evolução. Nossa, tem coisas que nós demoramos anos para aprender, para assimilar, para pôr em prática. Aí vem a dor, meu Deus, como a gente aprende rapidinho. E como que aumenta e amplia a nossa fé diante da dor e do sofrimento. A gente busca Jesus e busca Deus e se agarra em todos os fios de esperança que estiverem pendurados. A dor faz aprender a amar. Isso também dá música, hein? Do primeiro CD. E a dor faz uma coisa maravilhosa, que é buscar soluções. A gente procura soluções e às vezes a gente não acha, fica perdido. Eu lembrei agora de um detalhe interessante sobre solução. É uma técnica que eu aprendi faz pouco tempo, mas que tem sido muito útil. A técnica para dimensionar a importância do problema. Primeira coisa, vai por exclusão, tá? Primeira coisa, emergência. Bom, se o problema é uma emergência, não tem o que pensar. Ajuda a resolver. Corre atrás de socorro. Corre atrás de solução. E se não for emergência? E se for uma urgência, que vem em segundo grau? Urgência, também você tem que resolver, mas não é na hora. Não é caso de vida ou morte, como é emergência, né? Vocês já viram essa plaquinha? Emergência, urgência, né? E se não for nem emergência, nem urgência o teu problema, ele vai para a terceira categoria, que é o problema que tem tratamento. Se ele tem tratamento, então você vai pensar com calma e achar a solução. Mas e se você ficar em dúvida? Se o problema realmente você tem que, né? O que eu vou fazer agora? Você está em dúvida se o problema, será que eu tenho que resolver isso agora imediatamente? Será que eu tenho que pôr lá em banho-maria esse problema, né? Deixar para amanhã, porque a noite me convida a ver o que eu não vi. A noite é quando a gente dorme, a gente repousa, e muitas vezes a gente encontra a solução para o problema no outro dia quando acorda. Vocês já passaram por isso? Muito, né? É a última música do CD, Esperança. Mas eu não vou cantar, tá? Porque senão vocês não vão ficar curiosos, né? Aí, você busca a solução e você fica em dúvida. Bom, não é emergência, não é urgência, e aí? Como é que você faz para saber se o problema você tem que resolver agora ou você pode deixar para depois? Se é uma coisa que você tem que conversar, que discutir, que resolver, ou então não tem como deixar sem, ou você pode deixar para depois. É a técnica de deixar a sua imaginação trabalhar por você. Pega o problema e fala, como é que eu vou estar daqui a 1 ano na frente desse mesmo problema? Se mesmo assim você ficar em dúvida, você pega esse problema e fala, como é que eu vou ficar daqui 10 anos na frente desse mesmo problema? E aí você vai ter a dimensão. Se é um problema grave, um problema médio ou um probleminha. Porque às vezes a gente supervaloriza o problema. Supervaloriza, acha que é um problemão. E já dá uma dimensão para ele de emergência. Não, eu tenho que resolver isso, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, você me conta o que aconteceu, senão eu morro. Não é que ela é curiosa, não é isso.
Eu ainda não defini exatamente o que é, né? Mas vamos dizer que ela não seja curiosa. Não é porque ela é mulher, não. Aí você fica com aquilo na cabeça, sobre solução. Eu preciso achar a solução. Eu preciso encontrar a solução. Onde está a solução? Pense, mas não desespere. Tenha paciência, tenha esperança. Mas deixa o tempo passar, que tudo vai mudar. A solução está. A solução está onde menos esperar, dentro de você. Na sua escolha de não mais sofrer, na sua escolha de não mais sofrer, vai, comece a viver, pois o melhor da vida ainda vai chegar. O melhor da vida está chegando, e é no futuro que a gente está plantando hoje. Como é que nós estamos plantando o nosso futuro hoje? O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos valorizando a vida ou estamos valorizando os problemas? Qual é a dimensão que nós estamos dando do problema? Nós reclamamos muito do pouco que nós temos e agradecemos pouco do muito que nós recebemos. Quantas vezes a gente reclama? Reclama das pequeninas coisas. E agora nós vamos dar a verdadeira dimensão das pequeninas coisas. Eu tenho um amigo, que eu não vou dizer quem é, que ele valoriza um copo d'água. Certa vez, numa festa, foi servida uma bebida muito chique. E todo mundo, eu quero experimentar essa bebida chique, nossa, muito cara. Ele virou e falou assim, será que eu posso tomar um copo d'água? Aí ele pegou o copo d'água e sorveu um gole de água e disse, meu Deus, como é bom tomar um copo d'água quando você está com sede. Nós esquecemos de valorizar um copo d'água. A gente acha que para ser feliz tem que ter prazer, tem que ter lazer em excesso, prazer em excesso, consumo em excesso. Para ser feliz, eu tenho que fazer a tal viagem não sei para onde. Eu tenho que realizar todos os meus desejos. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro. Para ser feliz, você pode ser feliz nas pequeninas coisas. Nos pequeninos detalhes. Num copo d'água. No ar que você respira, no alimento abençoado, um legume que você coloca na boca e você saboreia. Nossa, um legume. Como é bom poder comer e não ter que usar aquele caninho lá que a minha mãe usa até hoje, faz 1 ano e 3 meses. Como é bom você poder ir no banheiro. Como é bom você poder andar, conversar. Como é bom você poder ouvir. Mas nós temos dificuldade de ouvir. A gente sempre quer falar mais, né? Quer falar mais. Vocês já prestaram atenção quando uma pessoa vai falar um problema? Aconteceu isso comigo. A gente nem escuta direito, já vai falar, e comigo então? Não, você não sabe o que aconteceu comigo. Não é assim? A gente tem que lembrar das pequeninas coisas que trazem a felicidade. E aí a gente vai ser mais feliz. E enfrentar o problema na dimensão do problema. Eu lembrei hoje de um probleminha que nós tivemos. Quando o nosso filho Daniel era pequeno, não, pequeno ele nunca foi, né? Vocês sabem. Quando ele era menor de idade, ele tinha 3 anos, nós descobrimos que ele era surdo. Aí ele fez a cirurgia nos 2 ouvidos.
E logo depois, um ano depois, nós descobrimos que ele tinha 3,5 graus de miopia. Aí, nós levamos ele no médico, fizemos exames, e fizemos o tal do óculos. Chegamos com o óculos em casa, eu e meu marido começamos a conversar. E agora? Nós temos que falar para ele que ele não pode tirar o óculos. Temos que falar para ele que... O que nós vamos falar? O meu marido falou assim, vamos falar para ele que é o amigo dele. Olha, nós temos um amigo para te apresentar. E você vai ficar com esse amigo? Mas não deu nem tempo do meu marido terminar de falar, ele abriu a porta correndo. E aí? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Porque ele era muito agitado, né? Agora ele é calmo. É verdade. Aí, o que aconteceu? O que vocês estão vendo aí? Aí, meu marido abriu a caixinha, ele já pegou e falou assim, o que é isso? Ele falou, é o seu amigo, filho. Você põe ele no rosto e aí você vai ficar com ele para sempre. Ele vai ser seu amigo, ele vai te ajudar. Aí deixa eu pôr. Pois assim. É meu amigo para sempre, eu nunca mais vou tirar ele. Olha o relógio. Ele nunca tinha enxergado os ponteiros do relógio. E ele ficou numa alegria, aquilo que a gente achava, né, aquele drama. Nossa, e agora? Como é que nós vamos falar para ele? Ele vai ficar pro resto da vida de óculos. Ele encarou aquilo com uma alegria. Ele saía na rua, ele gritava, olha, a folha da árvore, eu estou vendo a folha da árvore. O caminho de lado de casa até o Maria de Nazaré, que a gente vinha todo dia, né? Tinha evangelização todo dia, e a gente vinha, né? Com as crianças. O caminho de lá aqui, ele veio gritando, a árvore, olha, o poste, olha o cachorro. Nós temos dificuldades para enfrentar os nossos problemas, para buscar as soluções para eles, porque nós dimensionamos a nossa dor de maneira equivocada. Tem tanta dor nesse planeta. Lembrei do Chico Xavier, quando foi visitar a irmã dele que estava internada no manicômio. Aí ele saiu de lá chorando. Aí o Emmanuel apareceu, Chico, por que você está chorando? A minha irmã, mano, ela é minha irmã. Está lá internada, coitada. Aí o Emmanuel falou assim, Chico, como chama tua irmã? Maria. Você volta lá agora e visita todas as Marias que tem lá. Depois você vem para casa. Chico voltou lá, saiu de lá sorrindo. Nossa, como minha irmã está bem. Tinha tanta gente pior. Nós só enxergamos a nossa dor. Nós só valorizamos a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso conflito. E lá no Bezerra de Menezes a gente tem aprendido bastante com os pacientes. A ideia fixa. Começa a pensar só numa coisa, num problema e fica com aquilo. Por isso, a gente tem que fazer... Como Jesus falou para Simão Pedro, a hora que ele falou, não, Senhor, não fala isso não. Jesus falou, cala-te, Simão. Vigia os teus pensamentos. Vigia os teus sentimentos. Porque neste momento você não está sintonizado com o bem. Nós somos assim. Nós oscilamos a nossa sintonia. A gente começa a pensar uma coisa triste... E aí, sabe aquela bola de neve que vai aumentando? Sabe uma enxurrada que por onde passa vai levando? É assim. É só coisa ruim que vem na cabeça. Muda a sintonia, que nem a gente tinha aqueles radinhos antigos que você ia achando, né? A estação. É o teu pensamento. Muda a sintonia. Pensa outras coisas. Pensa coisas boas. Pensa no bem, que o bem te faz bem. Faz o bem para alguém, que você vai se sentir bem. E esta casa tem oportunidades ilimitadas, eu diria, de trabalho no bem. Oportunidades de crescimento espiritual, de desenvolvimento da maturidade, da consciência, do raciocínio, mas também da piedade, da compaixão. Quanto trabalho no bem em nome do amor. Quanto que Jesus alivia a
todos que o procuram. É que muitas vezes a gente esquece, a gente entra em tamanho desespero que esquece de respirar. Calma, a calma atrai o que há de bom, a calma aquece o coração, a calma atrai o que há de bom, a calma aquece o coração. Calma, não se desespere, não pense no que vem depois, preste muita atenção, cada dor tem sua lição. Calma, revolta não é solução, nem adianta reclamar, mesmo antes de pensar, procure sempre respirar. Calma, a calma atrai o que há de bom, a calma aquece o coração, a calma atrai o que há de bom, a calma aquece o coração. Calma, a calma ajuda muito a controlar a emoção. Pena que a gente esquece disso. Mas com as músicas, que é um dos recursos que Deus nos deu para que a gente possa vencer o mundo, controlar a nós mesmos e ter mais alegria aqui na terra, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com conflito, mesmo com dificuldade, é possível ter alegria. Alegria de viver. Simão Pedro, certa vez, chegou para Jesus e disse: Senhor, que dia difícil que eu tive. Tudo deu errado. Tudo. Se fosse nos dias de hoje, Simão Pedro iria falar: a impressora quebrou. A internet não funcionou. O celular eu derrubei na enxurrada. Já pensou? Nos dias de hoje? Eu peguei um trânsito, né? Deu problema na telefonia, deu problema nisso, naquilo outro. É tanta coisa que vai acontecendo para testar a nossa paciência, para ver, exercitar a nossa calma, a nossa tolerância, o nosso equilíbrio. Mas na época de Simão Pedro também tinha. Ele foi vender o peixe lá no mercado e começaram a xingar e expulsar ele do mercado. Você não é pescador de homens, que você vem vender peixe aqui? Sai para lá, vai seguir o Jesus lá, o Messias. Vem falar de Deus, pode ir embora. Expulsaram ele do mercado. Depois ele foi lá onde estavam os barcos e expulsaram ele do barco. Aí ele foi reclamar para Jesus: Senhor, que dia difícil que eu tive. Que complicação, Senhor. Onde eu passava, todo mundo falava: você está seguindo Jesus? É aquele que só fala de amor, de paz, de perdão. Pode sair daqui. Eu fui expulso, Senhor, do meu local de trabalho. Por onde eu passava nas ruas, as pessoas zombavam de mim. Ai, Senhor, como é difícil oferecer a outra face. A face do amor, a face do perdão. Como é difícil, Senhor. E Jesus, mais uma vez, deu exemplo, falou de coração: Simão, perdoa Simão, perdoa 70 vezes 7, compreende Simão, onde você não puder ajudar, abençoa.
Ajuda os teus irmãos orando por eles. Abençoa Simão. Simão Pedro respirou fundo e disse: realmente, Senhor, eles não te conhecem. E nós conhecemos Jesus? Sabemos que temos que perdoar. Temos que relevar, que compreender, que tolerar, que abençoar o tempo todo, que orar por tudo e por todos. E como dizia o Chico Xavier, inclusive por aqueles que não merecem, mais intensamente, ore por eles. Ah, nós conhecemos Jesus, esta casa onde tanto se estuda a doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, nos ensina a amar, a perdoar, a relevar, a tolerar. Nós ainda muitas vezes derrapamos na chuva. Nós ainda muitas vezes balançamos diante das dificuldades, discutimos, esquecemos, caímos em desespero. Mas basta um pensamento: Jesus, Jesus, acende a tua luz em mim, me ajuda a ser útil à causa do bem. Me ajuda a servir sem olhar a quem, Senhor. Me ajuda a ter compaixão da dor do meu irmão, que dói, pungente, muito mais do que a minha. Ah, Senhor, sempre tem alguém que sofre mais do que a gente. Sempre tem alguém chorando em desespero, porque não te conhece, Jesus. Nós choramos nas nossas dores, claro que choramos. Impossível não chorar algumas vezes. Impossível não verter lágrima, vendo alguém que a gente ama chorando ou partindo. Nós choramos sim, mas nós logo enxugamos as lágrimas e vamos trabalhar. Vamos seguir a receita da felicidade: amar, ser útil e ter fé. Fé em Deus, fé na vida, fé nos homens, fé na humanidade, fé em nós mesmos. Nós podemos, todo mundo pode, desde que creia, desde que confie em Deus e nos desígnios divinos. O que nós temos que passar, vamos passar. Saibamos esperar. Tenho que aprender a esperar. Que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Nada como um dia após o outro, para acabar com o sufoco, para mudar toda a situação. Se milhões de vezes eu chorar, de nada vai adiantar. Tenho é que me transformar. Claro como o sol brilha no céu, como 2 e 2 são 4. Amanhã a vida vai modificar. Tenho que aprender a esperar. Vamos cantar? Tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Às vezes nós somos muito afoitos, querendo achar soluções. A solução vem, mas no tempo certo, do jeito certo, na pessoa certa, no momento certo, no lugar certo. Porque Deus faz tudo certo. Não podemos esquecer disso. Mesmo aquilo que a gente às vezes está achando que é o avesso, como naquela historinha da evangelização, né, Cristina? Que é sempre contada. A mãe estava bordando um tapete e a criança sentada no chão olhando o avesso do tapete, pensando: meu Deus, que coisa horrível. Olha o que a minha mãe está fazendo, que coisa feia. Nossa, que vergonha. Será que ela vai pôr isso na porta de casa? Nossa, não vou trazer mais nenhum amiguinho nunca mais aqui.
Aí a mãe terminou e pôs no chão o tapete. A criança olhou, que coisa linda! Põe no meu quarto. Às vezes a gente já enxerga o avesso da questão, da pessoa, da situação. O avesso da gente mesmo. Começa a ver tudo que é ruim. Ruim de nós mesmos. Vamos lembrar que todo mundo tem o lado bom. Mas não são só as pessoas que têm o lado bom. As coisas também. As situações. A dor também. O sofrimento que nós temos que passar, as dores que nós temos que passar. Só que nós, muitas vezes, ampliamos a nossa aflição diante da dor. Tem até aquela frase, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento opcional. Você vai dar a dimensão do teu sofrimento, você mesmo. Desespero, pânico ou calma, confiança em Deus, aceitação, sem revolta. Tudo isso ajuda a aliviar a dor. Tudo isso faz com que a gente se sinta mais feliz, mais alegre. E é possível ter alegria aqui na terra. É possível ter felicidade aqui na terra. Basta seguir as instruções e o exemplo de Jesus. Ou como dizia João Evangelista, quando já estava bem idoso, né? Foi o único apóstolo que morreu de morte natural idoso. Os outros todos foram torturados. E a gente ainda não quer ser torturado pela vida, né? A gente não quer ter problema, não quer ter dor, não quer ter sofrimento. Simão dizia assim: amai-vos. Todos os dias. Simão, João Evangelista, desculpa. Amai-vos, era a frase dele. Todos os dias. E aí um dia perguntaram, mas ô João, por que você só fala isso? Amai-vos. Aí ele disse, porque é o resumo do que Jesus falou. Amor, amor, compaixão. Direcionar o teu coração para tudo e para todos. Essa é a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui na terra, para aprender a amar. Para desenvolver o amor no nosso coração. E pode ter certeza que estudando a doutrina espírita, que trabalhando na seara de Jesus, nós vamos ampliando a nossa capacidade de amar a cada dia. A cada dia. Nós vamos aprendendo a ter compaixão, a ter amor no coração, por tudo e por todos, a relevar as faltas alheias e a lutar para nos melhorarmos. É isso que a doutrina espírita faz pela gente. É isso que nós estamos chegando à conclusão, olhando para trás o nosso passado. Será que eu melhorei em todos esses anos? Ah, melhorei. Desenvolvi muito em amor, em compaixão. E como vai ser o meu futuro? Como eu fizer o meu presente hoje. Eu vou colher no futuro o que eu estiver plantando hoje. Sabendo esperar o tempo de amadurecimento de cada criatura, como Jesus fez. Cada criatura tem o seu tempo de amadurecer a consciência e o coração. Mas lutando para que o meu momento de maturidade, de consciência e de sentimento, vá acontecendo a cada dia. Os recursos que nós temos ao nosso dispor são infinitos para que a gente consiga isso. Vamos aproveitar de todos eles. E vamos lembrar de Maria de Nazaré, que mesmo sofrendo com a perda de Jesus, foi aos circos romanos, nos calabouços, onde os primeiros cristãos iam ser torturados pelos leões, devorados vivos num espetáculo sangrento, porque seguiam Jesus. E Maria inspirou aquela jovem que estava no calabouço,
chorando copiosamente diante de seus filhinhos, seus pais, que seriam devorados vivos ao amanhecer. Maria encheu-se de piedade e inspirou a jovem: canta, minha filha, canta. A alegria de cantar contagia, faz bem para quem esteja ao nosso redor. A música é um instrumento abençoado para penetrar a nossa alma e dar alívio para a nossa dor, e dar força, ânimo, coragem para continuar lutando. Jesus veio trazer a esperança. Quando o anjo Gabriel, ou o Espírito Gabriel, apareceu para Maria, a primeira palavra que ele falou: alegra-te. Quem conhece Jesus tem que ter alegria. Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Quem canta, seus males quem canta, seus males espanta. Quem canta, seus males espanta. E antes de continuar cantando, já que vocês já aprenderam já o refrão, eu vou dizer da origem dessa música, que a Jovenir conhece. Essa música nasceu na APAI. Durante os quase 20 anos que nós ficamos aqui, eu fui voluntária na APAI. Meu Deus, como eu aprendi. Fui voluntária na creche. Meu Deus, como eu aprendi. Visitava os doentes, os pacientes. Meu Deus, como eu me fortaleci. Como faz bem o trabalho no bem. E numa das visitas na APAI, uma vez por semana, cantava com os alunos. Um dos alunos, entristecido, ficou no cantinho. E eu cantando com os outros, vamos. Aliás, abro um parênteses, levava as 3 crianças junto. O que, aliás, foi uma ótima escola. Hoje, os 3 adultos, cada um numa cidade, os 3 trabalham no bem. Tenho certeza que essa escola bendita, Maria de Nazaré, colaborou muito para que isso acontecesse.